Bom, o propósito desse vídeo é se um dia alguém assistir meu canal, coisa que eu não acredito, mas às vezes 0,1% das coisas acontecem, enquanto 99% tá contra. Eu sou a prova viva disso. Eu quero só contar a história contar um pouco da minha vida, para as pessoas não pensarem, depois que eu consegui me matar ou simplesmente morrer, que eu fui uma pessoa fraca, que eu só passei por essa fasezinha e já cheguei nesse ponto, apesar que não foi a minha primeira vez que eu tento cometer um suicídio. A minha história de vida não é feliz e tem poucos estágios de superação. Então, se você está esperando algo feliz, olhando para minha feição, pelo fracasso que eu sou, não é aqui que você vai conseguir isso. Poupe e assista outra coisa. Bom, eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, no dia 9 de março de 2001. E eu vim de uma família muito pobre, muito pobre. A gente era em 6, a gente tinha 2 quartos na nossa casa e 5 pessoas dormiam num quarto. Na verdade, a gente era em 7. 5 pessoas dormiam num quarto e meu pai e minha mãe num outro quarto. Com 1 ano de idade, eu tive meningite, quase morri. Logo na sequência, eu tive diversos problemas com respiração, com meus ossos e problemas que me fizeram ficar internado com frequência e fizeram minha mãe também perder vários empregos porque ela tinha que me cuidar de mim no hospital. E a empresa nunca vai ter empatia o suficiente pelo funcionário, porque afinal das contas a gente é um número para eles. Enfim, e os médicos falaram que eu não ia sobreviver, minha mãe também acreditava nisso, mas por ironia do destino, não sei porque eu sobrevivi. Eu consegui me curar dessas doenças com 5 anos de idade. A minha vida, até os 6 anos de idade, a minha infância, na verdade, até que foi tranquila, apesar de ser pobre, porque eu tinha muita criança para brincar na minha rua. E a gente brincava muito o dia inteiro. Porque a minha única opção era ficar na rua. Porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, não me dava atenção. Meu pai ficava o dia inteiro no bar depois que ele chegava do trabalho. E as minhas irmãs me batiam, entendeu? Então, me batiam por nada às vezes. Então, a minha única opção era ficar na rua para tentar se esquivar disso e me divertir um pouco. Só que as crianças saíram da rua e eu fui para a escola com uma esperança que eu poderia ter uma amizade ou outra. E pelo que eu li no meu relatório escolar, no começo eu tentava me socializar, mas as crianças não aceitavam ter amizade comigo. Então eu fui uma criança muito solitária. E devido a isso, eu fazia bagunça, eu tirava notas baixas, eu era um valentão, eu arrumava briga. E aos 6 anos de idade eu comecei a ver meu pai batendo na minha mãe efeito do álcool. E eu não podia fazer nada para ajudar. Inclusive minhas irmãs nem estavam em casa nesses dias para protegê-la. E eu não podia fazer nada. Eu via meu pai enforcando minha mãe e eu não podia fazer nada. Eu apenas chorava e dizia para não matá-la. Meus pais se separaram com 7 anos de idade, quando eu tinha 7 anos de idade. E a gente foi morar numa casa muito ruim, que só tinha um quarto. E entrava muito bicho, era uma casa muito precária mesmo, sabe? Pensa numa casa, a pior casa do bairro. Essa era a casa que eu morava. E a minha mãe não tinha condições de estar pagando. Então ela teve que se obrigar a voltar com meu pai, porque meu pai ganhava um pouquinho mais, apesar de estar gastando, para me criar e criar minhas irmãs. Minha mãe fez esse sacrifício de ficar com uma pessoa horrível até meus 19 anos de idade para me criar. E isso é uma das partes que me faz me culpar muito também, além de ter uma infância muito difícil, porque minha mãe sofreu tanto para me criar, para eu crescer e me tornar isso que eu sou.
um cara que vai ser insignificante pro mundo, um inútil, um cara sem valor, um cara que não consegue nenhum emprego e se mantém naquele emprego mesmo se esforçando, uma pessoa que não tem nada a agregar, que não gosta nem de si mesma, que só pensa em se matar e não é homem o suficiente fazer essa soma, não tem coragem. É um completo fracasso. Eu fico me perguntando assim, às vezes até me culpo porque eu não morri. Minha mãe tá vendo o que eu me tornei. Ela deve sentir uma decepção enorme de mim, eu tenho certeza disso. Bom, aos 11 anos de idade, 12 anos de idade, eu tentei melhorar meu comportamento porque eu queria muito entrar na fanfarra da escola pra tocar bateria. Eu achava legal a bateria, né? Porque meus tios tinham uma banda de rock, daí tinha bateria, daí eu achava muito legal a bateria. Então eu melhorei meu comportamento porque para você entrar na fanfarra, pelo menos na minha escola, tinha que ter umas notas razoáveis e tinha que ter um bom comportamento. Então eu foquei nisso e consegui, apesar, depois de várias tentativas. E eu consegui ser aprovado. Eu fiquei muito feliz. E o primeiro instrumento que tentaram me ensinar foi o trompete. E foi tão baixo o meu desempenho que eu não consegui fazer nenhuma nota. Fiz um ano, um mês de aula e não consegui fazer uma nota. Então me passaram para percussão, que era muito simples, tocar pratos. Quem é de for passar porque tocar prato é uma coisa muito fácil. E só depois de 4 anos que eu consegui ter a chance de aprender clarinete, eu fui um ótimo clarinetista. Eu aprendi outros instrumentos também de percussão, eu até que entendo um pouco até hoje. E fiz algumas apresentações, a gente ganhou vários prêmios e tal, prêmio de melhor fanfarra de Santa Catarina. Eu também fiz aula de karatê, fui campeão catarinense, ganhei algumas medalhas. Mas assim, nunca tive uma presença de um pai, entendeu? Vendo a minha apresentação de uma mãe. Eu era a única criança da fanfarra inteira, da aula de karatê inteiro, os 40 alunos de cada, enfim, 40 alunos de música e talvez 50 de karatê que não tinha uma família. E eu me lembro que a mulher que era do karatê, que tinha uma filha que fazia karatê comigo, ela me acolhia porque eu ficava sozinho lá e eu tinha 11 anos de idade, porque meus pais não queriam me ver, sei lá por quê. Bom, aos 12 anos de idade, eu tava na sexta série. Isso foi em 2013. Meus pais já tinham voltado, tinham se separado de novo. E nessa época eu me lembro que eu tinha dois amigos. Um amigo de infância e um amigo da escola. O amigo de infância que morava perto da minha casa, eu nunca mais vi ele porque eu tive que mudar para uma casa muito distante. Ou seja, eu só tinha um amigo. E esse um amigo, ele. Eu perdi a amizade dele porque eu reprovei na escola. E eu me lembro que no dia que eu reprovei, eu deitei no chão e eu deitei de joelhos e eu implorei para não me reprovar porque eu só tinha um amigo e ia perder tudo que eu tinha. Mesmo assim, eles não permitiram, ou seja, eu não tinha quase nada, eu já não tinha uma família, perdi meu único amigo que eu tinha, com 12 anos de idade. E com 7 anos de idade, eu esqueci de contar, com 7 anos de idade, é... com 7 anos de idade, teve uma enchente em Blumenau e meu pai não conseguiu trabalhar, então eu me mudei para Navegantes. E devido a várias faltas, eu acabei reprovando. E eu perdi os poucos amiguinhos que eu tinha e fui motivo de bullying na escola, esse fato eu esqueci de contar. Basicamente, a minha vida até os 18 anos de idade foi isso. Eu estava tentando conseguir um emprego, recebia calote, não conseguia, ou não passava da experiência, ou simplesmente não passava da entrevista. Na verdade, com 18 anos de idade, eu só tive dois empregos. Um cara me deu calote, outro eu tive que pedir a conta porque era horrível, eu não aguentava mais ficar lá.
Eu pedi assim em desespero. Bom, aí eu terminei meu ensino médio pela prova do ensejo em 2019, porque eu não tinha mais condição de estar na escola, porque eu não tinha amigo, eu não me encaixava com nenhum grupo, minhas notas não eram boas, eu me esforçava e tinha um péssimo desempenho. Então eu acabei optando de ficar em casa e estudar em casa para estar passando, e consegui passar. E por incrível que pareça, consegui entrar em algumas universidades e em alguns cursos pelo meu desempenho nessa prova. Eu cursei bacharel em psicologia por um ano. Como meus pais estavam juntos e meu pai ganha um pouco mais e tem a casa própria, tinha uma condição de manter esse curso. E eu cursei por um ano, tive que trancar porque eu não tenho mais condição, né? Então, com 19 anos de idade, eu não tinha mais emprego, não conseguia mais emprego, eu não tinha mais a faculdade, eu não tinha amigo, eu não tinha namorado, eu não tinha nada. Então eu comecei a usar drogas. Eu usei drogas por um ano e eu consegui parar. Não foi, mano, foi menos de um ano. Eu consegui parar porque eu quis enfrentar essas coisas. Na verdade, comecei a usar com 18 para 19. Eu queria enfrentar isso, sabe? Ir pra frente e prosseguir. E consegui parar de usar. Eu gostava muito de usar maconha, de álcool, e eu tenho, por fatores genéticos, meu avô alcoólatra, meu tataravô, fatores genéticos, se desenvolver com facilidade a ser um alcoólatra. Mas eu consegui, parei, nunca mais usei. E a minha noiva, ela disse que se eu usasse qualquer uma dessas drogas de novo, se ela descobrisse, ela nunca mais soltava, nunca mais iria ficar comigo e ia terminar para sempre. Então eu não me arrisco, apesar de que tá passando esse momento, me dá muita abstinência de estar usando alguma coisa para melhorar um pouco a minha autoestima, como uma cocaína, mas não consigo. Apesar que eu tenho um pouquinho de dinheiro e conseguiria comprar. Mas eu tenho esse medo de perder as únicas coisas que eu tenho. Bom, como vocês perceberam, a minha vida inteira eu quase não tive nada. Isso foi um breve resumo. Tem muito mais coisas que eu poderia estar falando sobre a minha vida. Mas a minha vida foi isso. Tudo que eu tentei, ou eu fracassei, ou eu não tive apoio, ou eu não fui bom o suficiente. E a respeito de eu ter usado drogas, eu usava drogas porque eu queria distorcer a realidade, distorcer quem eu era de qualquer jeito, pra tirar isso logo de mim, sabe? Eu achava que tudo acontecia era culpa minha, assim como eu penso hoje em dia. Então eu queria distorcer e ver um mundo um pouco mais feliz, e as drogas realmente me ajudaram nisso. E essa é a minha história de vida. Ninguém vai assistir esse vídeo mesmo, então fica pra mim esse registro de solidão, por não ter ninguém para conversar e por simplesmente não ter mais esperança de vida.